esperando. Eu tô comentando com uma amiga minha hoje, né? Como que as pessoas... Como o ser humano, infelizmente, nessa quarentena, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós descobrimos muitas coisas boas, né? Mas a gente também consegue ver, infelizmente, o quanto o ser humano ainda consegue ser ruim, ainda consegue ser egoísta, o quanto o ser humano deixa a sua natureza pecaminosa, a sua natureza carnal, né? A sua carnalidade, ou melhor, falar mais alto. Porque nós vemos pessoas na rua, pessoas que podem ficar em casa. Não estou falando, a gente não quer entrar na polêmica, porque tem gente que precisa trabalhar, tem gente que é autônomo, né? A maioria do povo brasileiro, muitos estão aí na economia informal. Então a gente sabe que é difícil mesmo. O povo já está com medo das coisas que podem vir a faltar, porque tem gente que é assim, se não trabalhou, recebe por dia, né? Sabemos de tudo isso. Não queremos falar dessa polêmica, gerar essa polêmica. Mas o que a gente pensa, né? A gente começa a pensar, poxa, o ser humano, ele consegue ser muito egoísta, porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de nós protegermos a nós mesmos, a nossa família e o próximo. O nosso vizinho, né? Os nossos amigos. É um tempo onde todos nós estamos nos sacrificando. E é como eu falava ontem, às vezes dá vontade de jogar a toalha mesmo, às vezes dá vontade de falar, não quero mais saber, vou continuar minha vida normal. Nós temos visto muitos absurdos acontecendo, né? Agora, as autoridades, os governadores aí estão querendo, o de São Paulo que começou com isso, querendo monitorar as pessoas, que não podem sair de casa. Aí tem polícia prendendo em vários lugares também. Tá uma coisa complicada. Por que tá complicado? Por que tá chegando nisso? Por causa da própria natureza do ser humano. Por causa do egoísmo do ser humano, né? E aí muitas pessoas ficam fazendo teoria da conspiração. Já tem gente falando que, lógico, aqui no Brasil tudo vai para o caminho errado. As pessoas politizando, né? Esses políticos discutindo se usa a tal da cloroquina ou não usa. E blá, blá, blá. É uma canseira só. É uma canseira só. E nessa bagunça toda, é uma bagunça, na verdade, que cansa a cabeça da gente. E aí a gente vê muitos absurdos, né? O absurdo do nosso semelhante, do nosso próximo, que muitas vezes, ao invés de respirar fundo, ao invés de... É por isso, vejam bem aonde eu quero chegar. Olha só. O nosso semelhante, ao invés de respirar fundo, ao invés de procurar se acalmar, porque é isso que nós temos que fazer o tempo todo, ficarmos calmos, né? Buscar um equilíbrio para não sair de casa, para não jogar a toalha, para continuar fazendo a higiene, continuar se cuidando e cuidando também do seu próximo, porque se a gente obedece à quarentena, a gente não está só cuidando da nossa família, da nossa saúde, a gente está cuidando do próximo também. Esse vírus é transmitido muito rápido, né? Mas tem pessoas já se desesperando, tem pessoas que não estão mais nem aí, estão começando a acreditar, estão começando a pensar nessas teorias do governo, teorias de conspiração. Tem uma lei, que eu nem sei o número, que dizem que eles estão aprovando agora esse projeto de lei, que essa quarentena vai continuar, no geral, até dia 30 de outubro, e aí tem pessoas postando vídeos no Facebook. É por isso, queridos, que a gente repete todos os dias, não se atenham a qualquer informação, porque qualquer um hoje é médico, qualquer um é entendedor de lei, qualquer um é o que quiser. Hoje nós temos câmera, nós temos celular na mão, então qualquer um cria um canal no YouTube, vai lá e começa a dizer que é jornalista, que é investigador, que entende disso, que entende daquilo, e começa a falar um monte de baboseira. Ontem eu vi pessoas dizendo
que isso aí, essa lei que estão aprovando, é para proibir, é para cercear o direito dos evangélicos fazerem cultos, e aí todas as reuniões, todas as assembleias serão canceladas e blá, blá, blá. Sabe o que nós temos que fazer? O povo de Deus. É nisso que eu quero chegar. A gente tem horas que a gente fica desesperado, tem horas que dá vontade de gritar para o mundo e sair xingando as pessoas, dizendo, caramba, fique em casa, né? E aí você às vezes pensa assim, gente, mas eu tô fazendo a minha parte. Eu tô me esforçando, eu tô tentando de tudo para não ficar doido, para não enlouquecer e continuar cumprindo essa quarentena até o momento necessário. E eu tô olhando ali pela janela, olha lá, a irmã Luciene mesmo tá falando todos os dias pra gente, antes de virmos pra cá, hoje mesmo ela já falou da janela do nosso apartamento, ela falou, nossa gente, vocês não têm noção, olha o tanto de gente na rua, olha o tanto de velhinho na rua, os velhinhos teimosos, sabe, o povo que não quer saber de nada, o povo que não tá acreditando que coronavírus é sério, sim, é uma gripe que tá matando mesmo, né? E a gente às vezes fica, meu Deus, mas espera aí, então tem hora que você pensa, poxa, até quando eu vou conseguir continuar fazendo a minha parte? E esses vídeos que estão sendo veiculados, essas notícias que são fake news, e aí o fulano de tal passa pelo WhatsApp, que passa pelo Facebook, que passa, e aí a gente fica vendo, e a gente começa, como nesse tempo as emoções estão muito afloradas, né, tanto para graças a Deus, muitos para o bem, muitas pessoas se ajudando, graças a Deus, só que infelizmente também tem o lado mal, né? As emoções muito afloradas para o mal. Então a internet é terra de ninguém. Qualquer um consegue entrar, consegue falar o que quer, e muitos que estão com a cabeça, com a mente um pouco dividida, estão acreditando em várias coisas que estão sendo veiculadas que não são verdadeiras. E eu estava conversando com o pastor Henrique ontem. Nós precisamos tranquilizar o nosso coração. Os nossos corações, a nossa alma. É porque, gente, existem coisas secretas lá entre o presidente, entre todas as nossas autoridades. Olha, eles não estão dizendo tudo pra gente. Eles não estão contando tudo o que está acontecendo. Nós vemos que as estatísticas são manipuladas, sim. Existem programas sérios, existem jornalistas sérios investigando isso. Infelizmente, aqui no Brasil, tudo gira em torno de corrupção, né? Já estão até falando que estão comprando respiradores demais, e tomara que essa questão de gastar com equipamento, com os respiradores, não vire, mais uma vez, algo de superfaturamento, né? Como os estádios que foram construídos para a Copa, como todas as construções trilionárias até, que foram feitas para as Olimpíadas de 2016, se eu não me engano. Então, queridos, a gente fica pensando nisso. A gente vê, né, informações. Eu falei para o Henrique, ontem eu estava vendo essas informações erradas que a gente... É só ter um pouquinho de inteligência que você já sabe que é fake news, né? Só usar um pouquinho a cabeça que você já sabe que é fake news. Mas eu falei, eu estou vendo para eu ter o que conversar com os irmãos da Perfeito Louvor. Porque eu acho que da mesma forma que eu vejo, muitas vezes você pode ver. E como que você vai receber isso? Como que isso vai entrar na sua mente? Você vai conseguir... Nem todo mundo, vejam bem, eu não estou medindo aqui, eu estou falando do equilíbrio emocional. Não estou querendo dizer que fulano de tal é mais ou menos inteligente, não é isso. Estou falando do equilíbrio emocional. Nem todo mundo, a essa altura do campeonato, está tranquilo, está calmo o suficiente para ver uma informação, uma notícia absurda e filtrar e entender que é uma notícia absurda. As pessoas, algumas pessoas, ou muitas até, estão se apavorando com notícias que não são verdadeiras. Estão se apavorando com essas teorias de conspiração. Eu não quero saber. Para a minha sanidade mental, veja bem, nós não podemos ficar alienados. Todas as informações que nós recebemos têm que ser checadas. Nós temos inteligência para isso. Deus nos criou para termos e usarmos a nossa inteligência. Então, é uma sequência de coisas que nós temos que fazer.
É uma sequência de escolhas. Nós precisamos aprender. Se você, de um tempo para cá, antes dessa quarentena, antes dessa história toda começar, se você andava nervoso, andava nervosa, não estava tendo muito equilíbrio emocional, andava ansioso, ansiosa demais, agora, meu irmão, agora, minha irmã, é o momento de aprender a se equilibrar. Olha, nós não temos outra opção. Ou a gente se equilibra, ou a gente se equilibra. Não tem outra opção. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu estou sozinho, como é que eu vou aprender isso? Vai aprender em Jesus. Vai aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, é tranquilo. O Senhor Jesus é a serenidade, Ele que traz essa serenidade, esse discernimento para nós. Então, nós precisamos, depois de encontrar esse equilíbrio, porque olha como a situação é periclitante mesmo, muito difícil. Até quem fazia terapia não pode fazer mais, porque os consultórios fecharam. Então, qualquer coisa que você aí, meu irmão, você aí, minha irmã, usasse como válvula de escape para controlar, para se controlar, se manter equilibrado, não vai funcionar mais. Não se pode usar, porque nós estamos de mãos atadas. Mesmo que você queira desobedecer à quarentena, o seu psicólogo, o seu terapeuta, não vai desobedecer. Né? Muitas vezes, tem psicólogos, a gente vê que estão fazendo tratamentos aí, estão fazendo os atendimentos, ou melhor, pelo Skype. Isso é bom também. Mas é agora. Se você estava sem orar direito, né? Se você não estava lendo bem a Bíblia, estava abrindo a sua Bíblia lá só na igreja, quando o pastor falava para você, olha, abram a palavra de Deus no livro tal, capítulo tal, versículo tal, e aí você ficava folheando a Bíblia um tempão, porque tem muito cristão assim, né? Que a gente não tem nem o costume de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia em casa. Se você estava desse jeito, olha, eu vou dizer para você, louve ao Senhor, porque você tem a chance de mudar completamente a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. É o Senhor que vai nos manter em pé, é o Senhor que vai nos ajudar a encontrarmos esse equilíbrio, para que depois nós venhamos aprender a confiar verdadeiramente nele e viver um dia de cada vez. E olhar para essa avalanche de informações ruins e não enlouquecer. Hoje de manhã nós acordamos com a notícia de que foram 200 mortes em 24 horas. E aí a sua carne diz o quê? A sua mente carnal, vamos dizer assim, porque eu digo que nós temos que ter mente padrão céu. Então a mente do cristão, a mente do ser humano, não vamos nem falar de nós cristãos, vamos falar de todos no geral. O que a gente pensa? E abrindo um parênteses aqui para nós da família Perfeito Louvor, mas espera aí, Senhor. Ontem nós estávamos orando, ontem nós estávamos profetizando e foi uma bênção, oração com a pastora Gláucia, todo mundo ali orando, todo mundo tomou posse, foi maravilhoso. E no dia seguinte a gente acorda com a notícia de 200 mortes em 24 horas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A nossa mente, a gente tem, o nosso primeiro impulso é fazer esse questionamento. Mas espera aí, então do que está adiantando orar? Do que está adiantando eu fazer quarentena? Do que está adiantando esta coisa toda? E aí, queridos, eu escolhi pensar no seguinte: eu confio no Deus poderoso que eu sirvo. Um Deus que ressuscita mortos. Nós falamos aqui recentemente dos milagres, de todos os milagres de Jesus. Nós relembramos esses milagres maravilhosos que o Senhor Jesus fez nas Sagradas Escrituras e coisas maravilhosas que Ele fez e faz na nossa vida. E se, queridos, se as mortes estão aumentando, se o negócio ainda não está mudando, graças a Deus nós temos muitas notícias boas. O Senhor já está operando sim. Essa notícia ruim de mais mortes, de casos aumentando, todas essas notícias não podem ser motivo para nós perdermos a esperança, para nós
sairmos da posição de soldados, de pessoas que estão guerreando, porque esta guerra é espiritual em primeiro lugar. E sabe por que as mortes estão aumentando? Por causa de pessoas inconsequentes, por causa de pessoas egoístas, de pessoas que preferem ficar nesse estado de negação, de dizer assim, não, esse corona aí, acho que é muito alarme da mídia. Gente, nós sabemos que a mídia é sensacionalista, nós sabemos que existem, né, a Globo mesmo é uma emissora que só Jesus na causa, é um lixo para o Brasil, é um lixo para todos nós. Então, assim, é uma emissora que eles são tendenciosos, de fato, qualquer notícia que acabe com o Bolsonaro, eles vão vincular a exaustão. E outra, o Bolsonaro também dá lugar, né? Ele ajuda, né? É um pouco inconveniente nas falas dele. Tem hora que parece que tá meio doido da cabeça, não sei. Mas nós não vamos ficar alienados. Vamos ter as informações necessárias, né? De fontes seguras. No entanto, queridos, nós temos que escolher continuar batalhando, continuar confiando nesse Deus maravilhoso, continuar para nossa sanidade mental. Não vamos pensar, se existe sim uma teoria da conspiração, se existe, agora todo mundo vai ser monitorado, eles estão querendo prender todo mundo, e agora tem essa questão dos celulares, que o governador de São Paulo ia usar essa questão, né, das informações, a nossa localização, para saber que pessoas que estão saindo de casa, isso eles dizem que é para proteção da população, e aí outras pessoas vêm dizendo, não, mas isso tem outro interesse, eles querem tirar a liberdade de cada um de nós, de ir e vir e blá, blá, blá. Não vamos nos ater a essas coisas. Cada um está falando de um tipo de conspiração diferente. Aí eu acho que o Bolsonaro já proibiu essa questão de monitoramento pelo celular, porque realmente tira a liberdade da gente. Mas não precisaria essa bagunça toda se as pessoas fossem mais conscientes. No entanto, nós aqui vamos continuar fazendo a nossa parte. Vamos continuar guerreando, vamos continuar crendo que Deus é fiel e que o Senhor há de ter misericórdia para conosco, com as nossas famílias, as pessoas por quem nós estamos orando, a nossa igreja. E essas pessoas, queridos, nós não temos que ter raiva delas. Essas pessoas que estão aí, de fato, jogando a toalha, saindo para a rua, sem necessidade, nós não temos que ter raiva. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente quer mesmo, se pudesse, eu vi gente falando, nossa, se eu não corresse risco também, eu saía puxando pelo cabelo e botando para dentro de casa. Às vezes a gente tem essa vontade, mas nós temos que entender o seguinte: nem todos sabem para onde correr, nem todos conhecem esse Jesus maravilhoso que nós servimos, nem todos entendem que podem chorar para Ele, que podem se aconchegar nos braços dele. É por isso que eu e você temos que manter o nosso equilíbrio emocional, a nossa sanidade mental, porque agora é a hora de nós sermos os melhores obreiros, os melhores trabalhadores da seara de Cristo que nós pudermos ser. E nós somos capazes. Até porque aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos, o Senhor Jesus nos ajuda a fazer. Então, o Senhor Jesus não precisa de nós, mas Ele está contando com cada um de nós. Se você, como eu, já viu todas essas notícias, se você se entristeceu mais um pouco, se você está dizendo, Senhor, misericórdia, estou cansado. Sabe por quê? Dá vergonha de orar. A gente olha para essas pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada. Gente pegando kit de alimentação na internet, que está sendo distribuído para as crianças, né, da merenda escolar em alguns estados, e vendendo na internet. A gente está vendo um monte de coisa feia acontecendo.
E a gente fica cada vez mais triste porque a gente pensa, nossa, esse é o ser humano. Esse é o meu semelhante por quem eu tenho que orar. Poxa, dá vergonha. Tem horas que dá vergonha pedir para o Senhor usar de misericórdia com essa nação. Se a gente sabe que é tanta falcatrua, que é tanta corrupção, que é a gente se aproveitando o tempo todo em tempo de crise, em tempo onde a gente tem que ser o mais solidário possível. Nós sentimos vergonha muitas vezes de orar. Mas temos que lembrar que nós somos pecadores também. Podemos não ser desse grupo de pessoas que é egoísta, desse grupo de pessoas que está deixando, né, a sua carne falar mais alto nesse momento, desse grupo de pessoas que está se aproveitando, vendendo materiais que são necessários em tempos de crise. Nós podemos não estar fazendo nada disso. Mas nós temos os nossos pecados. Nós não somos melhores do que estas pessoas só porque não estamos no grupo delas. Nós temos que olhar para dentro de nós e entendermos que sim, continuamos sendo falhos, continuamos sendo pecadores. Não é porque nós estamos ficando em casa, protegendo a nossa família, protegendo a nós mesmos e ao nosso semelhante, que nós somos mais santos. Não somos santos. Então precisamos continuar orando. Precisamos continuar pedindo ao Senhor que nos fortaleça para que nós sejamos instrumentos dele, mesmo que de forma virtual, porque é o recomendado, mas que a palavra de Deus chegue a milhares de corações aflitos, milhares de pessoas que estão sequeladas. Gente, o povo está ficando sequelado, o povo está ficando doido. É por isso que eu falo que quando a gente vê pessoas na rua, lógico, a gente sente raiva, isso é normal. Mas nós não devemos dar vazão a esse sentimento de raiva. Nós não devemos deixar que esse sentimento tome conta de nós. Nós não sabemos o que está se passando na cabeça dessas pessoas. Nós não sabemos como elas têm vivido, como é a saúde emocional delas, se elas têm ou não têm alguma saúde emocional. Já parou para pensar nisso? Então hoje, mais do que nunca, nós, aqui da Família Perfeito Louvor, nós que temos nos esforçado, nós que temos buscado acrescentar a nossa fé, nós que temos orado juntos, hoje, mais do que nunca, nós vamos orar com toda a força do nosso coração. Nós vamos orar com fé por esse país, vamos entregar nas mãos do Senhor essas pessoas que não estão entendendo o momento sério, o momento grave que nós estamos vivendo. Nós vamos orar em nome de Jesus e isso vai ser daqui a pouquinho, após o intervalo. Não sai daí, fica com a gente. Bom dia, são 9h29.